Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje o tema é Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, claro, um quadrinho que está na thumbnail deste vídeo. Estou falando do quadrinho do Sombra, Fogo da Criação. Comprei numa feira do livro que teve aqui perto de onde eu moro, né? E é o seguinte, paguei até bem barato por um quadrinho capa dura, história fechada, papel, acho que é papel couché, esse aqui. Saiu aqui pela Mitos Editora, na época que a Mitos estava bem das pernas. Roteiro do Garth Ennis escrevendo história de guerra. Cara, poucos se igualam. Arte do Aaron Campbell, esse cara eu não conheço, mas gostei da arte do quadrinho. E essa HQ, já vamos tirar logo, vou dizer logo de cara, é um quadrinho para adultos. Como a maioria dos quadrinhos que eu indico aqui, pelo simples fato de que eu sou adulto, né? Enfim. A história já começa te dando o tom. Entre 1931 e 1945, as forças de ocupação japonesas mataram 15 milhões de chineses. Isso já começa antes mesmo da própria Segunda Guerra Mundial ter início, oficialmente. E vai embora. Enfim, quando se fala Segunda Guerra Mundial, a gente imagina a gente que vive no Brasil e é bombardeado pela cultura norte-americana, imediatamente te pensa Estados Unidos, dia D, Alemanha perdendo. Só que aconteceu muito mais coisa além disso. Para começar, que os Estados Unidos não são tão protagonistas quanto eles dizem ser. E o quadrinho do Garth Ennis, que volto a ressaltar, é um quadrinho de guerra para adultos. Ele foca na questão da invasão do Japão sobre a China. É um recorte específico. Nenhum quadrinho, nenhum livro com um mínimo de qualidade vai tentar relatar tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não dá, sabe? Porque é muita coisa. É um tema complexo, é um tema grande. Eu tenho já um vídeo antigo no canal, já de uns tempos atrás, que eu recomendo esse filme aqui, Flores do Oriente. Eu não vou falar sobre o filme porque eu já fiz um vídeo sobre o filme, mas também filme adulto que fala sobre a ocupação japonesa na China. Tá. E aqui nós temos ele, o Sombra. E o Sombra vai, claro, enfrentar a ocupação japonesa. A identidade do Sombra é Lamont Cranston. E o Sombra, assim como o Zorro também, são dois personagens que, com certeza, tiveram influência sobre o Batman, né? O Sombra, ele é um herói pulp. O que é um herói pulp? Os heróis pulp eram personagens vigilantes de histórias pulp, revistas pulp. Só que essas revistas pulp não eram revistas em quadrinhos, eram livrinhos. E esses livrinhos eram muito baratos. O papel deles era um papel muito vagabundo, então eram livrinhos descartáveis. Hoje valem uma nota. Porque alguns dos personagens mais importantes e alguns dos autores mais importantes estavam presentes nessas revistas.
Conan, do Robert Howard. O Jack London escreveu para revistas pulp. Agatha Christie escreveu para revistas pulp. Então, enfim, muita gente bacana, trabalhos incríveis, histórias incríveis. Tinha histórias meia boca? Claro que tinha, toda a mídia tem, mas muito clássico saiu dali. E o Sombra é um desses. Besouro Verde, outro também. Enfim, é um quadrinho bem explícito no que diz respeito à violência, né? Cara, é o Garfienes escrevendo. É o cara que escreveu The Boys, né? E agora escrevendo um quadrinho de guerra. Então, né? Eu gostei bastante da arte, é uma arte bem realista, e ela retrata bem os horrores do que foi a invasão japonesa. Lembrando que o Japão estava do lado, oficialmente estava aliado à Alemanha nazista na Segunda Guerra, assim como a Itália também. O nosso protagonista vai até a China e ele vai fazer o quê? Ora, o que ele vai fazer? Ele vai matar japoneses. E é interessante assim colocar um personagem que teve um filme inclusive, mas que mostra ele muito mais agindo como um vigilante soturno, um cara das sombras, né? Numa cidade grande e tal. E aqui não, aqui ele coloca ele no meio de uma guerra em escala monumental. Interessante. E aí você pensa, pô, mas o cara é um vigilante das ruas, o que ele vai fazer na guerra? Então, só que o Garfienes escreve o Sombra como sendo um cara muito foda, um cara badass, um cara que manja muito de tiro, porrada e bomba, meu amigo. O cara é um monstro, sabe? O cara faz um regaço. Talvez quem leia fique meio que boiando pelo fato de que já começa a história, vários personagens já sabem a identidade secreta, vários personagens já sabem a identidade secreta do Sombra, inclusive o vilão da história, né? Então, tipo, talvez alguém possa ficar pensando, nossa, mas como é que ele sabe? Enfim, isso não é importante para a história. O fato é que dá para ler tranquilamente. Você não precisa ter lido nada do personagem antes disso. Na verdade, isso aqui é um bom ponto de partida para conhecer o Sombra. A história, apesar de estar escrito volume 1 na capa, ela conclui nessa única edição. Ela fecha aqui. E o que é muito bom, né? Então você não precisa ter lido nada antes do personagem. Você não precisa sair correndo atrás de nenhuma edição que venha depois, se você não quiser. São 6 capítulos, mais os extras com roteiro, com galeria de capas. Esse negócio de colocar páginas só com as capas, eu, sincero, nunca dei a mínima para isso. Agora, extras com textos introdutórios ou pós-fácil, esse tipo de coisa, aí eu já acho bem mais interessante do que só colocar páginas e mais páginas de capas. Sendo que eu vou olhar isso 1, 2 vezes e deu, sabe? E já vou esquecer logo depois. O roteiro, também colocaram o roteiro aqui como extra. Também não é algo assim, é mais útil do que só colocar capas, mas também não é algo assim que me atraia muito. Eu preferia que a edição tivesse um texto introdutório ou um pós-fácil. Eu acharia isso mais interessante. Tem algumas cenas de ação nesse quadrinho que são um espetáculo visual. Tem cenas muito boas, mas também tem páginas de muito texto, então não é um quadrinho que você vai ler numa sentada, até porque Segunda Guerra, meu amigo,
é um tema grande, não é algo, mesmo numa obra de ficção como essa, não é algo que você vai resolver só com cenas de coisas explodindo. Não. Tem diálogo, principalmente no começo da história, tem bastante conversa, tem bastante diálogo, tem bastante texto, principalmente nos primeiros capítulos, mas também ali perto do final de cada capítulo sempre tem uma cena muito boa, muito épica. E o protagonista, o Sombra, né, o Lamont Cranston, ele é um personagem muito carismático. Ele é um personagem legal. Ele é... ele... Assim, você olha pra ele, você lembra do Batman. Mas ele tem um pouco personalidade, um pouco do Homem de Ferro, sabe? mas na hora dele agir, na hora da ação, ele lembra um pouco mais um herói mais soturno. Enfim, um baita quadrinho, pesado, tá? Cenas fortes, tá? E eu recomendo bastante. É aquela coisa, eu sou fã do Garfienes quando ele tá escrevendo um quadrinho sério. Quando ele começa com aquele humor escrachado, tipo The Boys, aí já não me atrai tanto. Mas ele escrevendo guerra, ele escrevendo quadrinho sério, adulto, cara, é realmente sensacional. Gostei bastante, enfim. Fica aqui a minha recomendação. Um forte abraço. Curte, compartilhe. Diga aí se você gosta do tema de guerra ou prefere ver outras coisas. Um abraço e até mais.